Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo, ou que nos assistirão mais tarde, né? Com muita alegria, estamos aqui novamente nesta quinta-feira, às 11h30 da manhã, aqui horário de Brasília. Então, sejam todos muito bem-vindos, não é, a esta sala de estudo, que possamos sempre transformar, não é, esses estudos em diálogos, não é, como o próprio Allan Kardec trouxe, o próprio Leon Denis fala. Então, é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aqueles que nos escutam. Antes de nós iniciarmos a reflexão de hoje, vamos então fazer a nossa prece, né? Para isso, vamos procurar o nosso quarto interior, vamos conversar com o nosso Pai, vamos nos identificar com Jesus e vamos agradecer por todas as oportunidades que nos oferece para que nós venhamos a aprender a construir esse reino de amor em nossos corações. Agradeçamos a Jesus pelos ensinos, por nos mostrar o caminho, que possamos agradecer aos benfeitores do espaço, pelas mensagens que nos enviam, e também agradecer ao nosso guia protetor pelas intuições, pelo estímulo que nos oferece sempre. E agradeçamos por estarmos aqui nesta manhã, quase à tardinha, não é? Agradecer por estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos dar, né, continuidade. Temos aqui a Cristina Cardoso. Seja muito bem-vinda, Cristina. Nós vamos aqui, antes de darmos, né, início à reflexão, nós trouxemos aqui duas perguntas, né? Uma é de Klaus Schumacher Freitas, lá de Paquetá. E ele pergunta: quais os espíritos que acompanharam mais de perto Leon Denis na organização dos livros? Então, quais foram os espíritos? Foram Sorella, Durante e Jerônimo de Praga, né? Jerônimo era considerado, inclusive por Leon Denis, como aquele pai espiritual, tá certo? Então, esses são os três que, pelo menos,
dentro da obra que nós seguimos, né, que é a Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, nós encontramos. E a segunda pergunta é se Leon Denis ele teve mensagens e ajuda, né, do próprio, deve ser assim, ajudar e ajuda do próprio espírito Allan Kardec. Quem faz essa pergunta é Jamil Nobre, ele mora lá em Morada da Coluna, em Resende, no Rio de Janeiro. Então, e eu não sei, posso até procurar, mas eu não saberia te responder, não é, Jamil? Porque os espíritos, não é, como nós dissemos, aquele que ajudou Leon Denis, foram aqueles três até onde a gente sabe. Agora, se ele teve ajuda do próprio espírito Allan Kardec, isso eu não vi nada escrito a respeito disso. Eu posso procurar, não é? E depois, no próximo encontro, a gente, então, pode trazer aqui. Cristina, caiu a internet, mas é danada mesmo. A internet tá demais. A minha, de vez em quando, cai e não há meio de voltar, né? Então, a gente tem que ter paciência, não é verdade? Bem, nós estamos vendo, dentro de Leon Denis e suas obras, ou seja, aquilo que ele trabalhou, né? No que ele trabalhou? Uma das coisas foi escrever os seus livros, né? Que nós vamos estar entrando nesse tipo de trabalho na próxima semana. Mas ele também participou de muitos congressos, e os congressos, eles são muito importantes. E nós temos aqui o Congresso de Liege, nós vimos sobre o Congresso de 1925, não é? E cada um deles trazendo uma questão em especial, né? Uma questão que aí Leon Denis, presidindo muitos desses congressos, ele veio trazendo exatamente a ideia do espiritismo. Então, esses congressos, nesse congresso de Liege, Allan Kardec, Leon Denis, não é, veio trazendo a importância do congresso, né? Então ele diz que os congressos eles são úteis no sentido de que representam uma afirmação de vitalidade de nossos princípios e de nossas crenças. Então, os congressos, eles são úteis, por quê? Porque vai afirmar algo que seja muito importante dentro dos princípios, no caso dele, dos princípios espíritas, mas nós sabemos que tinham outros, né, que tinham ideias diferentes, não é? E também das crenças, que também tinham crenças que eram diferentes. Então, Leon Denis ele veio trazer. E hoje, o que nós vemos hoje trazendo, né, para os nossos dias? Nós vamos encontrando vários congressos. Cada congresso, ele traz ali uma ideia que vai ser colocado por vários, né, oradores, por vários estudiosos, para que possa auxiliar, não é, aqueles que têm pouco entendimento, ou então aqueles que são neófitos, né, como se diz, né, que são aqueles que estão iniciando na doutrina espírita. Existem até encontros que são assim com várias religiões, ultimamente está acontecendo isso, com qual intuito? De cada um entender tudo isso e aprender a respeitar. Porque não é porque eu tenho a minha crença religiosa, que no caso é a doutrina espírita, que eu vá desrespeitar
outras crenças religiosas. Cada uma apresenta aquilo que acha que é importante, que é verdade, e cada um segue aquilo que o coração realmente leva a aceitar, que é a religiosidade. Todas as religiões, todas as crenças religiosas, elas são boas, desde que essas crenças levam até Deus. E que eu saiba, todas levam até Deus, todas levam a ideia do Pai. Então é muito importante esses congressos para que a gente possa aprender. Então ele diz aqui, em outra ocasião, que os congressos, mais abaixo, né, que os congressos eles são úteis porque contribuem para orientar a marcha do espiritismo, não é? A época onde existiam críticos, existiam céticos, e muitos eram detratores, não é verdade? Esses congressos serviam para o quê? Para orientar a continuidade da doutrina espírita, a marcha, o caminho, não é? Da doutrina espírita, do espiritismo. Orientar, mostrar como é que se caminha pelos conceitos, pelas considerações que a doutrina espírita vem aí a nos trazer. E hoje em dia, também, se nós buscarmos verificar os congressos continuam sendo úteis, porque vai nos orientar, não é? Vai nos orientar. A doutrina espírita, ela nos traz algo muito importante, que veio, né, de Allan Kardec, da fé raciocinada, ou seja, trazer tudo para, vamos dizer assim, para a nossa razão, não é? Então, se algo foi falado e que talvez não esteja condizente, todos devam conhecer a doutrina espírita para poder avaliar aquilo que foi falado. Por isso é que vai contribuindo para que nós possamos marchar segundo as ideias espíritas. Um outro ponto que ele aborda nesse congresso de Liege, não é a terceira cidade maior, mais importante lá da Bélgica. É a terceira maior cidade da Bélgica. Então vamos lá, outro ponto. Neles medimos os progressos realizados. Neles acertam-se as formas de melhor organizar o trabalho de experimentação e de propaganda para torná-lo mais metódico. Ou seja, cada congresso vai trazendo experiências para que num próximo congresso possa ir minimizando os erros, acertando-se as formas, não é? Procurando achar o caminho que melhor leva à organização do trabalho, não é? E da propaganda, tornando assim metódico, né? Tornando aí um trabalho metódico. Então, isso também acontece hoje. Cada congresso que é realizado, a pessoa que realiza, o grupo de criaturas que realizam, vão observar o que foi bom naquele congresso, o que não foi, o que precisa mudar, o que não, não é? Sempre tendo em vista exatamente os ideais espíritas, a doutrina espírita, a pureza doutrinária. Tá certo? Continua, no seu discurso, Leon Denis a nos falar. Neles se estreitam os laços de solidariedade que unem os espíritas de diversas regiões, de diversas federações. Outro ponto importante que ele traz de congresso e que tem esse objetivo, que é o quê? De unir, não é? De estreitar os laços de solidariedade, porque é assim que nós precisamos conviver, não é? Sermos solidários, o próprio Bezerra diz, né? Sermos solidários uns aos outros.
que nos fala sobre isso. Então, esses congressos também pode ter o objetivo do quê? De unir os espíritas, não é? De diversas regiões. E quando falamos, né, de diversas regiões, cada um vem trazendo um conhecimento, uma vivência, né, que é importante, talvez, para o conhecimento e a vivência do outro. Então, na minha região, muitas vezes, eu tenho certas dificuldades, mas também tenho certas facilidades. Numa outra região, nós podemos ter aqui dificuldades e facilidades diferentes. E nós vamos conversando um com os outros e nós vamos, então, criando esse laço de solidariedade e de união. Vamos ver, por exemplo, né? Nós estamos aqui, eu sou de Araraquara, do estado de São Paulo, estou aqui, não é? Nesse canal que é lá do norte, nordeste, lá de Belém, tá certo? Então, acho que é Belém mesmo, né? Acho, se não me engano, né? Se não me falha a memória. Então, quer dizer, eu tenho a honra de participar de outros canais, uns que são lá de Portugal, tem outro que é lá de um outro lugar, lá do norte também, de Sergipe, não é? Temos lá do Rio Grande do Sul, lá do sul do país. Então, nós temos essa facilidade hoje, até por conta da internet, não é? Por conta dessa internet que foi se aprimorando, não é, cada vez mais, traz essa possibilidade de nós irmos nos congressando, nos solidarizando, desenvolvendo trabalhos uns com os outros que vão facilitando as nossas ideias, buscando nos ajudar naqueles ideais que nós pleiteamos. Então, Leon Denis, ele vem trazendo a importância da união. Então, veja quantos pontos ele colocou aqui, não é verdade? Primeiro, veja, vamos voltar aqui, para reafirmar, para dar vida aos princípios da crença espírita, não é? Orientar a marcha do espiritismo, segundo, não é? Medir os trabalhos realizados para ver se o que precisa ser mudado ou não. E agora ele vem falando da união entre os espíritas, muito importante. E cada vez que aqueles que participaram desses congressos retornam à vida ativa, à luta pelas ideias, eles o fazem com um novo ardor, com uma confiança bem maior. E não é isso que acontece também conosco? Quando participamos de um determinado evento, nós saímos felizes, né? Nós saímos lá maravilhados e parece que a gente tem maior bom ânimo para continuar a nossa tarefa. Muitas vezes, aquele ideal que eu tenho comigo, de repente pode estar havendo aí um desânimo, porque não estou conseguindo este ou aquele caminho. Quando a gente vai ao congresso, escuta alguma coisa, isso vem vitalizar da vida, não é? Para cada um de nós, para nossas lutas, para as ideias, para, vamos dizer, que a gente faça isso com um novo ardor, com uma nova força, com mais confiança, não é? É isso que ele veio falando. E isso é uma verdade. Acontece conosco também assim. Aí, outro ponto que ele vem aqui trazendo é que nós somos impacientes. Isso é verdade, né? Nós somos impacientes, nós queremos tudo para ontem, não é verdade? Então, nós somos impacientes, porque nossa vida é curta. Então, por que somos impacientes? Porque a nossa vida é curta. A vida na matéria, não é?
é curta. Quanto tempo a gente vive aqui? Não é? Hoje a expectativa de vida está lá por volta dos 90 anos, não é? Então, a nossa vida é curta e a gente quer que a coisa aconteça rápido, né? E nem sempre isso é possível. Aí ele diz que, todavia, já podemos dizer que o Espiritismo tem feito muito mais em 50 anos do que em qualquer outro movimento do pensamento. Não importa em qual época da história. Então, veja, no Congresso de Liege, havia já 50 anos que a doutrina espírita estava ali a, é, a divulgar, né, os seus ensinamentos, as suas ideias, as obras, né, trazidas pelos espíritos superiores e codificadas por Allan Kardec. Então, quer dizer, em 50 anos, quanto, né, ele analisando, quanto que a doutrina espírita não realizou. Quantas mudanças ela não atuou, ela não, vamos dizer assim, auxiliou em cada uma das pessoas. Não é? Então, nós não precisamos ter pressa. Não precisamos ter pressa, por quê? Porque somos criaturas imortais, tá certo? Somos criaturas imortais. Tendemos à eternidade. Somos criaturas imortais. Nós vivemos aqui na Terra um tempo, mas não significa que ao morrer, morremos. Não, continuamos vivos, muito vivos, inclusive. E aí ele diz que para mim é uma grande alegria poder dizer essas coisas. Aqui na capital da Valônia, lá em Bé, na Bélgica, nessa terra de independência e de coragem, cujos filhos sempre compreenderam e demonstraram que nada se obtém senão ao preço do trabalho e da paciência. Então, eu registro aqui esse final, né, quando ele fala que nós conseguimos as coisas ao preço do quê? De trabalho e da paciência. Então, se nós não trabalharmos e nós não tivermos a paciência de aguardar os resultados, não é? Formos afobados, né? Vamos dizer assim, diante das nossas conquistas, quanta coisa a gente erra. Nós não podemos ser afobados, porque tudo tem o seu momento certo. Veja, Jesus ele veio no momento certo. Ele disse que iria pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador, que veio no momento certo. Nós já vimos isso em outras ocasiões, em outras lições. Então, veio no momento certo. A nossa mudança, a nossa transformação moral, ela se dá no momento certo. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar sentada, acomodada, esperando que as coisas aconteçam. Não. É através do esforço, do trabalho, da paciência, que nós vamos adquirindo aquilo que nos é necessário. Então, nós precisamos, sim, nos esforçarmos, termos a paciência para realizar. Mas por quê? Porque não podemos ficar parados, né? Não podemos ficar acomodados. A acomodação não faz parte e não deva fazer parte da nossa vida. Continua, né? Leon. Faz 50 anos que os espíritas sabem o que a ciência pretende hoje descobrir. O que a ciência pretende hoje descobrir? Isso ele está fazendo a pergunta lá, a época dele. Mas hoje nós perguntamos, será que a ciência já descobriu alguma coisa? O que será que ela está trabalhando? Justamente mostrar a veracidade do quê? Do mundo espiritual. Mostrando a imortalidade da alma. Tá certo? Mostrando a questão das vidas sucessivas,
Então, faz 50 anos que a doutrina espírita está lá, que a ciência está observando a ciência espírita, né, está observando, não é, e vai descobrindo as coisas, tá certo? E vai descobrindo. Ainda continua-se ali trabalhando sobre isso, sobre as questões do mundo espiritual, sobre questões da imortalidade da alma, sobre a questão das vidas sucessivas. Então, quantos pontos ainda permanecem em nós para que nós realmente possamos buscar, não é? Entender. Então, a ciência espírita está trabalhando nisso. Tá certo? E ele diz: a ideia espírita penetrou nos meios religiosos mais refratários, mais ortodoxos. Claro, a ideia espírita veio e foi penetrando em vários lugares. Por que isso? Né? Porque, na verdade, a doutrina espírita ela traz uma verdade. E verdade é algo que a gente não destrói. A verdade que se destrói, então não é verdade. A verdade divina, a verdade desse Deus misericordioso, a verdade de suas leis, não é? A verdade desse mundo espiritual, a verdade de que somos espíritos, enfim, todas essas ideias foram, na verdade, penetrando os mais diversos ambientes religiosos, os mais refratários, os mais ortodoxos, foi. Eles vão aceitar ou não, cada um é responsável por si, não estamos aqui para julgar, tá certo? Mas veio penetrando, veio dar uma outra característica para as ideias que antes existia. E ainda ele diz: há em tudo isso um fermento que fará levedar as massas em todas as instituições e em todos os meios sociais. Então, quer dizer, são as sementes que foram lançadas, não é? Que são necessárias, as sementes que foram lançadas, que são necessárias, tá certo? Para o quê? Para levedar a massa, tá certo? Para que realmente possa haver aí uma mudança nas instituições, a mudança nos meios sociais. Então, as ideias espíritas vieram, foram penetrando em todos os lugares, levando, não é? Levando a fermentação dessa massa, levedando essa massa, não é? Para quê? Para que a verdade fosse observada por todos e, com isso, não é? Penetrando nas instituições, penetrando nos meios sociais, dão, vamos dizer, a possibilidade de mudar, da mudança. Vejamos que ali nós tínhamos também uma ideia materialista muito forte. O materialismo vigorava com muita força. E nesse materialismo, muitas coisas estavam acontecendo que, inclusive, preocupavam Leon Denis também nessas considerações. Então, a ideia espírita, quando vem e nos fala da vida futura, que nós precisamos aprender a compreender e aceitar a vida futura, é que vai dar a nós a condição de mudarmos. E ao nos mudar, nós vamos auxiliar na mudança desse meio social. Tá certo? Então, é importante. Da onde vêm essas ideias? Onde nos são apresentadas? Então, pelo Leon Denis, nesses congressos, não é, que estão aí, que acontecem. Muito bem, continua aqui. O esplêndido esforço do além para tirar da alma humana suas dúvidas, suas vergonhas, suas lepras, suas doenças.
Então, veja, qual o esforço da espiritualidade, por que que ele trouxe a espiritualidade, os espíritos superiores, nos trouxeram todas essas ideias, nos trouxeram todas essas teorias. Para quê? Para nos tirar as dúvidas que temos, porque nós sempre tivemos dúvida. Ao longo da história, o homem sempre quis saber quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai. As questões da morte, para ele, é perfeitamente assim, trazida para que a gente possa entender que a morte não existe. Então, se eu tinha dúvida antes de morrer, hoje eu já não tenho mais. Agora, veja, levando isso em consideração, a época de Leon Denis, onde o materialismo estava ali, forte, dizendo, olha, nós nascemos no berço, terminamos no túmulo. Então, veja, a dificuldade da penetração dessas ideias, para justamente trazer, não é, elementos novos para se raciocinar, para se pensar. E aí vai tirando-se as dúvidas, com isso, né, ele fala, vai tirando as lepras, ou seja, as doenças, né? Não no sentido de lepra mesmo, mas no sentido das doenças, porque a partir do momento que eu sei que a minha irritabilidade, ela pode me levar à doença, à enfermidade, e eu preciso tomar conta disso, e eu tenho a demonstração disso, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ser menos irritável. Eu vou procurar ser mais doce, mais amorosa, verdadeiramente. Muito bem. E aqui pulou aqui, né? Então, suas doenças morais, a fim de obrigá-la a tomar consciência de si mesmo, de suas energias ocultas, para forçá-las a realizar seu destino glorioso pelo caminho das almas que se chamam e se respondem através da imensidão. Então, veja, tá certo? Esse esforço todo que era feito e que ainda é feito é justamente para tirar as dúvidas de muitos, para contribuir, não é? Vamos dizer assim, na minimização das doenças morais. E com isso, com esses conceitos, com os ensinamentos que vem nos trazendo a doutrina espírita, vai nos despertar da consciência, vai nos levar a despertar a consciência de nós mesmos. Vai procurar nos, com isso, nós vamos buscar a nossa energia, aquela energia oculta, porque nós somos seres energéticos, não é? Nós somos seres energéticos, né? Então, veja, essas energias ocultas, que são as virtudes, que é aquilo que eu preciso ir descobrindo, não é? Eu só consigo através do quê? A partir do momento que eu tome consciência de mim mesma. E eu vou, então, passar, a partir daí, quando eu tomo consciência, quando eu busco a minha transformação moral, eu vou começar a realizar o meu trajeto, o meu caminho. Eu vou dar a este caminho o meu destino. E cada um faz isso, o que nós vamos ter? Um destino glorioso, pela comunhão das almas, que se chamam e se respondem através da imensidão, porque nós nos chamamos através das leis da afinidade, através da nossa sintonia, não é? Sabendo que nós não morremos, de fato, que morre é o corpo físico. Então, o que acontece? Nós passamos, então, a desenvolver essas sintonias, porque nós sabemos, como Emmanuel nos fala, que a partir da família consanguínea, nós vamos criando laços, formando a família universal.
Então, é essa família universal que vai estar sendo criada. Tá certo? Muito bem, hoje nós falamos sobre o Congresso de Liege. Existem muitos outros, mas nós vamos dessa forma. Esse trabalho, nós temos apenas uma outra situação que eu acho importante trazer nas características de Leon Denis, diante dessas viagens que ele fazia, e depois nós já vamos vendo a questão das obras, né? Então, hoje eu vou trazer algumas delas. Então, uma das obras primeiro foi Giovanna, que foi escrita em 1880, O Porquê da Vida, em 1885. Depois ele escreveu Depois da Morte, de 1889, Cristianismo e Espiritismo, que ele veio trazendo, e isso foi em 1898. O Além e a Sobrevivência do Ser, em 1901, No Invisível, em 1903, Problema do Ser, do Destino e da Dor, em 1905, e aí depois nós temos Joana d'Arc, não é, que foi escrita em 1910, depois teve lá uma mudança e ela volta em 1912. E aí, na semana que vem, ou logo na próxima, a gente vai trazer as considerações dessas obras, né? Pegando os trechos importantes para a gente aqui refletir, sem pressa, não é? Não precisamos ser afobados, não é? Porque todo processo de aprendizado exige um tempo para que a gente reflita e a partir daí, então, a gente se modifique. Tá certo? Meus queridos, meu muito obrigado por estarem aqui. Agradeço, desejo a cada um de vocês muita paz, muita alegria, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. E até na próxima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.